Fim dos tempos, a extrema impiedade dos últimos dias. Episódio 11, as características dos incontinentes. E a base deste episódio está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. A incontinência no contexto bíblico refere-se à falta de controle ou domínio próprio em relação aos desejos e impulsos carnais. É o excesso de prazeres ou a falta de moderação em comportamentos, especialmente aqueles relacionados à sexualidade. A incontinência é também a incapacidade de resistir às tentações e de viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. No contexto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3, o termo incontinentes refere-se às pessoas que têm uma falta de domínio próprio ou autocontrole em relação aos seus impulsos, desejos ou paixões. Essas pessoas são caracterizadas por um descontrole excessivo em prazeres ou comportamentos que podem ser específicos sem considerar as consequências éticas ou morais de suas ações. O termo incontinentes pode também abranger uma variedade de comportamentos indisciplinados ou descontrolados, não apenas relacionados à sexualidade, mas também a outras áreas da vida, como o consumo excessivo de alimentos, o uso de substâncias, o gasto excessivo de dinheiro, entre outros. Na lista profética descrita em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, as pessoas incontinentes são mencionadas como parte de um conjunto de comportamentos que serão presentes nos últimos dias, representando uma sociedade marcada pela falta de autocontrole ou descontrole excessivo. Essas características são apresentadas como um aviso para os cristãos, destacando a importância de desenvolver o autocontrole e a disciplina em suas vidas. Portanto, vamos explorar as características das pessoas incontinentes e refletir sobre seu significado e implicações em nossas vidas espirituais e nos relacionamentos com Deus e com as pessoas. Isso pode nos fornecer uma compreensão mais profunda sobre os desafios enfrentados ao lidar com a falta de autocontrole e disciplina. Assim sendo, vamos observar nessa mensagem 5 características das pessoas incontinentes. Primeira característica: falta de domínio próprio. Pessoas incontinentes frequentemente não lutam para controlar seus impulsos e desejos, pois são descontroladas de maneira impulsiva sem considerar as consequências de suas ações. Isso pode afetar a busca por uma vida espiritual equilibrada e a capacidade de resistir às tentações que se apresentam em nosso caminho. A falta de domínio próprio pode se manifestar de várias formas, incluindo descontrole excessivo em prazeres, comportamentos impulsivos, falta de moderação e a incapacidade de resistir às tentações. Segunda característica: falta de moderação. Pessoas incontinentes não moderam ou refreiam seus impulsos que levam a prazeres ou comportamentos excessivos ou extremos. Isso pode incluir excesso de consumo de alimentos ou abuso de substâncias, a busca por gratificação instantânea ou qualquer outro comportamento que comprometa nossa saúde física, emocional e espiritual. Elas carecem de autocontrole em relação aos seus desejos, impulsos e paixões, pois agem de maneira descontrolada e sem considerar as consequências de suas ações. Terceira característica: falta de autocontrole. Pessoas incontinentes não controlam seus desejos, apetites ou emoções, pois sua satisfação é sempre realizada de forma descontrolada ou excessiva. Elas agem muitas vezes descontroladamente, sem a devida consideração pelos outros, não medindo as consequências de suas ações. Quarta característica: falta de disciplina. Pessoas incontinentes são indisciplinadas. Não há disciplina ou autodisciplina para resistir aos desejos ou seguir um curso de ação moderada e equilibrada. Elas não têm restrição sobre seus próprios impulsos ou ações movidas de acordo com suas próprias vontades, sem considerar os limites morais ou éticos. Quinta e última característica: desconexão espiritual. A incontinência pode levar a uma desconexão espiritual, tornando difícil desenvolver um relacionamento íntimo com Deus.
Quando estamos dominados por desejos e impulsos descontrolados, é mais difícil ouvir a voz de Deus e seguir seus caminhos, resultando em uma vida espiritual superficial e inconsistente. Esse estilo de vida desregrado e caótico causam consequências destrutivas na saúde física, emocional e espiritual. No contexto espiritual, a incontinência pode representar um obstáculo para o crescimento e amadurecimento na fé, pois impede que uma pessoa mantenha um relacionamento íntimo com Deus e viva de acordo com os princípios de sua palavra. A falta de autocontrole pode afetar negativamente nossos relacionamentos com os outros, pois pode levar a comportamentos impulsivos, explosivos ou específicos. Isso pode resultar em conflitos, mágoas e distanciamento em nossas relações interpessoais, prejudicando o nosso local de trabalho, a nossa capacidade de amar, cuidar e consolidar outros de maneira saudável. Reconhecer e enfrentar a incontinência em nossas vidas espirituais e nos relacionamentos é o primeiro passo para a restauração e o crescimento. Assim, devemos buscar a ajuda do Espírito Santo, que tem poder de nos capacitar, derramando seus frutos sobre nós, para desenvolvermos o autocontrole, a disciplina e a maturidade espiritual. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23. Nessa luta contra a incontinência, precisamos do apoio e orientação de nossos mentores espirituais, que podem nos ajudar nesse processo de transformação. Portanto, devemos refletir sobre essas características extremas de impiedade, pois isso nos ajudará a considerar áreas de nossas vidas que precisam de maior disciplina e autocontrole. Essa reflexão pode nos encorajar a buscar a restauração e o crescimento espiritual, fortalecer nosso relacionamento com Deus, com os nossos irmãos em Cristo e com os outros. Que o Espírito Santo nos ajude em nossa trajetória de fé e nos fortaleça com seu poder para não incorrermos nessas características extremas de impiedade dos últimos dias. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Amém.